Oi, gente, tudo bem com vocês? Quero compartilhar uma reflexão que foi do meu devocional de hoje. Tô lendo o livro de Marcos no momento e está mais especificamente no capítulo 11. É sobre a figueira seca. Tudo começa no versículo 12. Vou fazer um resumão aqui para vocês. Jesus, um certo dia, avistou uma figueira e ele estava com fome. Então ele chegou perto dessa figueira para colher frutos e a figueira não tinha frutos. E aí o que ele fez? Ele amaldiçoou aquela figueira. Até aí tudo bem, só que em certo momento na Bíblia a gente lê que não era a época de dar frutos, né? Da figueira dar frutos. E eu fiquei me questionando por que Jesus amaldiçoou a figueira se não era a época de dar frutos, não era nem culpa da figueira, coitada. Então por que aconteceu isso? E a gente pode tirar vários ensinamentos em cima dessa passagem. Primeira coisa que a gente tem que compreender é que no reino de Deus, sem frutos é igual a sem vida. E como é que funcionava, né? Como é que funciona a figueira pelo que eu pesquisei, que eu fui atrás para compreender um pouco melhor. Quando uma figueira ela tem folhas e não é época de dar frutos, ela normalmente dá frutos. Então, uma figueira com folhas fora de época significava frutos fora de época também. E quando os frutos fora de época eles vinham, ou eles vinham antes das folhas, ou eles vinham junto com as folhas. Então, quando Jesus e os seus discípulos eles chegaram perto, eles viram que só tinha folhas, não tinha frutos. Então, aquela figueira ela não servia. Ela aparentava que ia dar frutos, mas ela não deu frutos. E a gente, lendo todo o livro de Marcos, a gente pode compreender que a figueira, ela representava o povo de Israel. O povo de Israel que aparentava ter frutos, mas estava seco, né? E não só isso, naquela época também, e a gente pode tranquilamente trazer isso para o nosso contexto atual, existiam muitos religiosos que eles aparentavam ser filhos de Deus, mas não eram, né? Assim como a figueira aparentava ter frutos, mas na verdade ela não servia para nada, porque ela não tinha frutos, ela só tinha as folhas, né? Então, trazendo isso para o nosso contexto atual, eu reflito muito do quanto a gente tem que estar vigilantes, né? A gente está vivendo um ano que é divisor de águas para todos os brasileiros, que certamente uma guerra espiritual está acontecendo e a gente precisa estar firmes, fortes e perseverantes na palavra de Deus, para que a gente não seja enganados. Existe uma luta acontecendo contra o bem e contra o mal. E a palavra de Deus disse que o povo perecerá por falta de conhecimento, e que nós não sejamos esses, né, que perecerão por falta de conhecimento, que a gente busque, estude, leia a Bíblia, medite em cima da palavra, e não só isso, que a gente busque estudar acerca dos assuntos que norteiam o cristianismo, como política, feminismo, né? Eu trago um pouco mais do feminismo lá no meu Instagram, porque é impossível a gente virar uma chavezinha, né? Cristão que tem seus princípios e seus valores intrínsecos, assim, é impossível a gente virar uma chavezinha e agora eu vou falar de feminismo, mas não vou trazer os meus princípios cristãos para isso. Não existe, né? O cristão, ele carrega consigo esses valores. Então, que a gente busque estudar, né? Compreender um pouco mais a respeito disso tudo, para que a gente não seja enganados. Porque dentro das igrejas a gente já pode ver que muita gente se passa por ovelha, mas que na verdade não é ovelha. Então, que não sejamos enganados, que a gente peça sabedoria para Deus, sim, mas que a gente não fique sentado esperando sabedoria cair do céu. Outra coisa que eu acho que é importante ressaltar, que falta de frutos desagrada a Deus. Deus nos ordenou pregar o evangelho, levar a palavra para o maior número de pessoas. Lembre-se sempre que sem frutos é igual a sem vida. E é isso, foi essa reflexão que eu tirei acerca dessa passagem da figueira seca. Mas o que mais me tocou, o que mais falou comigo, foi essa questão de que aquela figueira, ela aparentava ter frutos, mas quando chegaram perto, viram que ela não tinha frutos e que ela não servia para nada. E é isso que está fazendo muitos cristãos ficarem confusos nos tempos atuais, né?
que certas pessoas, dentro e fora das igrejas, elas aparentam ser filhos de Deus, mas na verdade não são. E que nós não sejamos enganados, gente, que a gente possa buscar conhecimento, buscar sabedoria, para que a gente não siga uma narrativa imposta pela mídia, imposta pela sociedade. Tá bom? Um beijo!